Olá, amigos e seguidores do Portugal Sim. Vamos adiante na explicação do nosso processo de planejamento de imigração, que tem obtido praticamente um sucesso absoluto, quase 100% de efetiva integração em Portugal ao longo desses quase 6 anos de trabalho. A primeira fase cuidava de nos conhecermos, para estabelecer uma relação de confiança e principalmente para eu perceber os principais indicadores, os principais fatores da família que emigrava. Isso foi explicado no primeiro vídeo dessa série. Posteriormente, nós falamos sobre a importância, para aqueles que têm capacidade financeira de fazê-lo, de viajar a Portugal já com a cidade definida na fase 1, ou a cidade ou as cidades, para que ele conhecesse e vivenciasse a experiência de residir. Tá? O objetivo aí é sentir a cidade, a energia dela, aquela primeira impressão que é extremamente importante. De volta ao Brasil, iniciamos uma fase que é uma fase um pouco burocrática, mas que de certa maneira ela nasce na fase 1, que é a aplicação, a solicitação do visto que foi definido como mais adequado para a família na fase 1. A terceira fase do nosso trabalho, a que se refere esse vídeo, ela na verdade começa um pouco na primeira fase, quando nós já definimos lá qual o visto mais adequado para a família. A gente vai falar um pouco mais disso adiante. O que eu gostaria de enfatizar aqui é a importância da entrada legal em Portugal. Durante anos, diversos brasileiros entraram como turistas, passaram diversos meses, às vezes até anos, tentando se legalizar e sofrendo as consequências negativas de estar ilegal no seu país de imigração. Há diversas opções de visto e, como já disse, são estudadas na fase 1. Temos que entender e escolher aquele que mais se adeque em função de um conjunto alargado de critérios que definem realmente qual o mais adequado. A escolha do visto, do tipo de visto que vamos aplicar na solicitação, depende de alguns fatores, entre eles talvez os mais importantes: capacidade financeira, o objetivo da imigração, se é ser um nômade digital, se é empresariar no país de destino, se é simplesmente viver de renda ou fazer um curso. Tá? Tudo isso é levantado na primeira fase, assim como também levantamos na primeira fase do trabalho a documentação que será exigida para o visto que foi escolhido. Nessa fase nós damos um conjunto um passo a passo da documentação, do levantamento da documentação, da preparação da documentação, seguindo as diretrizes da VFS Global, que é a empresa terceirizada pelo governo português para fazer a triagem dos documentos, explicando, quer dizer, quando nós submetemos à VFS a solicitação do visto com toda a documentação, seguindo as regras definidas por ele, e se eles dão o de acordo, quer dizer que o processo será encaminhado ao consulado e depois às autoridades portuguesas para sua devida apreciação e aprovação. Caso haja, nessa fase de entrega, algum tipo de incorreção, falta de documento ilegível, qualquer coisa que não esteja de acordo com as normas definidas pela VFS Global, eles retornam por e-mail para o solicitante e pedindo os esclarecimentos, pedindo a complementação da documentação. E a partir então segue. E a partir desse momento em que segue, que é contado o prazo estimado, tá, de 60 dias úteis para a maior parte dos vistos. Alguns são um pouco mais rápidos e outros às vezes um pouquinho mais longos. E que na maioria das vezes tem sido cumprido, mas em fases de pico de solicitação,
há aí uns 10, 15 dias que pode derrapar esse prazo. Eu sempre tenho comentado aqui nas redes sociais, essa talvez seja a parte mais simples de todo o processo. Não é uma fase garantidora do sucesso, mas ela pode atrapalhar na medida de que o visto seja negado ou inviabilizado. Tá? Mas exige um certo cuidado, exige um certo rigor na preparação da documentação, para que não haja nem devolução e nem eventualmente uma insuficiência que leve ao governo português a não conceder o visto. Convém lembrar aqui que desde o aparecimento do Covid, da pandemia, de toda aquela clausura que nós vivemos, deixou-se de fazer a solicitação presencial. E eu tenho a impressão, já a pandemia acabou faz tempo, que esse modus operandi vai permanecer. Ou seja, o solicitante envia a documentação conforme a orientação da VFS, à própria VFS da sua jurisdição, tá? No site dela tem a explicação disso. E dentro desses documentos vai o passaporte, tá? E posteriormente, quando o visto é concedido, o passaporte é devolvido devidamente com o visto apontado numa das folhas do passaporte, dando condições do solicitante emigrar para Portugal de forma legal. E convém lembrar que, dado o visto, dado a autorização de entrada, né, o visto, o solicitante tem 120 dias para entrar em Portugal, caso contrário, perderá o visto. O nosso próximo vídeo será sobre a procura de residência em Portugal. Essa é uma das fases hoje, nesse momento, que cresce a demanda internacional por residir em Portugal. É um dos pontos-chave de todo o processo de imigração. Não só porque escolher uma boa residência num bom bairro é um fator de felicidade, vamos chamar assim, no estar em Portugal, como a dificuldade é muito grande e o impacto dos valores que vem crescendo do arrendamento pode criar algum tipo de dificuldade para a família que emigrou. Vamos falar sobre isso no nosso próximo vídeo e desde já peço que deem um like e subscrevam o nosso vídeo. Isso aqui será uma fonte contínua de informações, bem processadas, bem seguras, e fazendo isso, vocês me ajudam a aumentar o alcance das nossas publicações aqui do nosso canal do YouTube e, enfim, ajudando mais pessoas nesse processo de imigração. Se quiserem qualquer contato pessoal, nós temos uma filosofia de trabalho centrada no atendimento personalizado e não no atendimento massivo. Não deixem de mandar uma mensagem para o WhatsApp que aparece nesse vídeo e nós conversaremos. Tá? Essa é a nossa forma de trabalhar. Não acreditamos que outra forma seja tão eficaz como esse relacionamento que a gente vai construindo nas redes sociais desde o momento em que a proposta é aceita pelo nosso cliente e que nós começamos a trabalhar juntos, nos conhecendo mutuamente. É muito eficaz.